Olá a todos, chama-me Vanessa Fernandes e lá vamos mais um episódio de A Pindérica. E o que é que as pindéricas fazem? Fofocam a vida dos outros. Lá vamos ao segundo episódio. Quem está feliz por ter voltado? Pois eu sei. Mas antes de continuarmos, não se esqueçam de dar um gosto, de enviar alguma história pindérica para o e-mail que vai estar no website, que está na descrição. Não se esqueçam que é o meu e-mail. E vamos lá às histórias das outras pessoas, está bem? Eu ainda não li nenhuma história, por isso, vamos lá. Agora uma fofoca. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei em uma casa de salgados próxima à minha casa, onde não fiquei por muito tempo, por não ter tido nenhuma experiência antes e não ter dado certo. Hoje tenho 27 anos, passo lá de vez em quando para comer. Quando o dono está lá, sempre puxa assunto comigo, perguntando ao meu pai, eles se conhecem, estás a perceber? E ok, tudo normal. Eu já estava aqui a pensar que ele se ia atirar a ela. Mas nem tão normal assim. Ontem fui levar a minha bebé para vacinar e de volta passei lá com a minha mãe para comermos. Fizemos um pedido antes de terminarmos de comer. Chegam duas meninas bem espalhafosas, sabe? Falando super alto, com os shorts parecendo uma calcinha de tão curto. Parece que pareciam chamar a atenção para elas de alguma forma. Eu e a minha mãe demos uma leve olhadela para a outra e seguimos comendo. Logo uma delas entrou num assunto onde a minha mãe falou algo e assim todas nós, por incrível que pareça, começámos a ter um diálogo. Sim, até parece que as pessoas que são espalhafosas não sabem falar, não é? Esqueci-me de um detalhe. Essas meninas eram amigas de uma mocinha que estava nos atendendo. Tudo começou quando ela falou alguns dos equipamentos que ficam na cozinha estavam enferrujados. Aí uma das amigas dela falou que tinham comido um salgado lá e tinham passado mal entre outros assuntos. Então uma delas falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Disse, além disso tudo, ele é safado. Fica dando em cima das meninas e ele contrata para trabalhar aqui. Rapidamente olhámos para ela, minha mãe e eu, e perguntámos, a sério? E ela disse que sim. Que a irmã dela já havia trabalhado lá, era menor de idade, casada e certo dia chegou em casa dizendo que não voltaria para lá porque ele estava dando em cima dela. Eu fiquei muito surpresa com a acusação e disse que quando trabalhei lá ele nunca me tinha faltado com respeito e me tratava bem, como um funcionário comum. Disseram também que ele enrolava para pagar e foram várias coisas até que o nosso Uber chegou a elas, finalizando dizendo que uma das meninas que está a processá-lo por abuso. Fiquei muito perplexa, mas não falei nada. Minha mãe falou algo, enfim. Agradecemos e viemos embora. No caminho para casa, a minha mãe e eu conversámos sobre o assunto e falei que acusar alguém de abuso é algo grave, levantando em consideração que a minha mãe estava acreditando naquilo que elas disseram. Bom, eu não coloco a minha mão no fogo, mas questionei a minha mãe. Mãe, como é que você acredita em pessoas que encontramos por acaso no local, nunca vimos, não sabemos? Da índole que está acusando o cara de algo assim,
e segui dizendo que ele pode sim ter dado em cima, mas ter abusado, acho que não. Fora que se ele realmente tivesse abusado de alguém, não teria processado e sim denunciado. Mas volto a dizer, não coloco a minha mão no fogo. Mas enfim, quando cheguei a casa, contei para o meu pai. O meu pai o conhece, como eu já tinha dito, e ele apenas disse, ter abusado, não acredito, mas dar em cima dele, pode ter dado, não é? Se uma pessoa também dá em cima de outra pessoa, também acredito que ele queira. Eu concordei, porque quando eu vou lá comer, se ele estiver na cozinha e ver nas câmaras que eu cheguei, larga tudo e vai puxar assunto comigo. Ressaltei para o meu pai que acredito que ele nunca deu em cima de mim, porque o conheço. Mas enfim, qual é a opinião de vocês sobre isto? Vocês acham que as meninas aumentaram porque têm raiva dele por algum outro motivo, ou pode ser verdade? É assim, existem muitas histórias de várias pessoas vários homens que tentam saltar em cima de outras pessoas, mas normalmente quando chega à parte de tentarem abusar, normalmente é porque elas deram indicações que sim, que queriam. Mas eu acho que às vezes também pode haver alguns homens que não são assim tão boas pessoas. Existe tudo no mundo, tanto mulheres como homens, por isso acho que pode ser ou não verdade. Cada um é que vai saber, e eu gostava de saber a conclusão, mas ela não disse mais nada. Ok. A outra história era Bea Rodrigues. Ok. E esta história é de Inge Menezes. Senta que lá vem fofoca das boas. Eu quero fofoca das boas. Por favor, a outra fofoca não era nada de jeito. Vale a pena, eu prometo. Todas as sextas-feiras eu pego no meu notebook e vou trabalhar para uma cafetaria específica aqui de São Paulo. Ok, é brasileiro? Nessa cafetaria tem uma senhora que vai todos os dias da semana, excepto sábado e domingo, sempre entre as 11 e as 15, e sempre fica sem fazer nada. Toma um expresso e a filha dela vai buscá-la. Só que a senhora tem uns 90 anos de idade. Presta atenção nesse fio, porque daqui para a frente é só para trás. Um dia, 3 amigos foram-me ver rapidinho, menos de 20 minutos, pois tinham que ir para o outro canto. O comando deles ficou vazia, pois não iam pedir algo e ficar só 20 minutos. A senhora viu e eles descendo, entregando... Ok, eu não estou a perceber nada. Está muito esquisito a escrita, mas vamos continuar. A senhora viu eles descendo e entregando a comanda vazia. Pois bem, aqui começando o pesadelo. A partir desse dia ela começou a ficar me abordando com coisas do tipo: você não acha que é muito folgado, não? Vem, gasta energia, ocupa o lugar, dá despesas, não consome nada. Destaca, ela não sabe o valor da minha comanda. Ok, o que é comanda? Ok, depois já vemos. Ela só começa a dizer que eu não consumo nada, só dou despesa, ela nunca fica até eu sair, que é quando eu pago. E na cabeça dela eu vou só para usar e não consumo nada. Um outro dia ela chegou e disse no meu ouvido baixinho: eu vou comprar esse lugar e vou expulsar você daqui. Você nunca mais vai entrar aqui. Era engraçado ver uma pessoa de 90 anos a comprar um lugar com esta idade e expulsar só porque sim. Eu olho para ela com quem que fica: quê?
Do que você está falando? Ela só senta um lugar na cafetaria e tem gente nele, ela começa a surtar. Guarda essa informação. Ok, se alguém se senta no lugar dela, ela começa a surtar. E precisamos dessa informação, ok. Um dia eu saí para almoçar e voltei de cabelo solto. Meu cabelo chega até ao peito, ela viu, chamou os atendentes e falou: olha que coisa horrível, cabelo solto, olha, fica mexendo em cabelo solto, é pobre, isso é coisa de pobre. Onde já se viu uma cafetaria destas, alguém pobre assim? Só que os atendentes já sabem que ela é, então sempre que ela faz isso, as atendentes falam, as atendentes me falam, vai piorar. O outro dia ela puxou as três meninas da mesa ao lado e perguntou do cabelo solto: você não acha que o cabelo solto é coisa de pobre? A menina respondeu: ué, mas eu sou pobre mesmo, mas sou rica de saúde e isso é o que importa. Matou a mulher. Ela começou a implicar ainda mais comigo, pois eu peço água da casa e ela vê os atendentes. Ok, acabou ali. Ai, 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 ai. Toda a vez que ela vê um atendente falando comigo, ela chama e fala: oh, tem cliente chamando ali. Às vezes ela levanta e entra entre eu e o atendente para interromper a nossa conversa. Pois bem, ela começou a ter combustão instantânea quando comecei a falar da Exu em alguns dias. Ela ficou louca do... Quando eu falo da Exu, fica para explodir. Em dado dia, ela chegou, eu estava cantando, pondo de Exu, não internacional. Ela começou a tocar na mesa para fazer mais barulho do que eu. Por fim, sexta-feira foi quando ela estava mais insuportável. Ela chegou e tinha alguém no lugar dela. Ela ficou puta da vida e resmungou. Pediu para ele sair e ele fingiu que não ouviu. Ela sentou ao lado e ficou resmungando e agitada para incomodar ele. Aí eu provoquei e eu não me aguentei. Fui no banheiro e quando voltei ela estava em pé. Eu estava de cabelo solto e ela de testa. Passei por ela e fiz uma jogada de cabelo, aquelas do Horror Paris. Ela gritou: ai meu Deus! Ficou louca! Por fim ela puxou o gerente para outra mesa, longe de mim, reclamando e voltou abufando batendo da mesa. Provavelmente tomou uma negativa. Mais tarde o gerente disse que ela fala para ele: ele é tão ciente quanto você, eu não posso fazer nada. De noites, os atendentes disseram que não aguentam mais ela, pois amanhã tem mais uma etapa do capítulo fim por hora. Ou seja, uma coisa que eu queria fazer, que não poderei, eu queria ir kilt amanhã, que é uma saia mais moldada para o corpo masculino. E só não vou de kit porque estou sem bota e não comprei a tempo. Mas eventualmente isso vai rolar. Ou seja, este senhor tem o cabelo comprido, é uma senhora de idade e nós sabemos que elas têm valores diferentes e é muito complicado controlar a língua delas. Nós todos sabemos essas coisas, é muito complicado. Os idosos nesta idade, provavelmente 90 anos ainda no café e andar de um lado para o outro, não sei se. Olha, agora vamos a outra fofoca, que é Diogo Alex Rosa. Eu gostei, eu comecei a ler esta fofoca, mas eu gostei, por isso vamos lá. Fofoca. Tempos atrás eu estava atendendo o casal para comprar um imóvel. No meio do atendimento, quando o marido saiu para ir à toilette, a esposa olhou para mim, falou bem baixinho, quase que inaudível: shhh,
O quê? Shhh. Desculpa, moça, eu não entendi nada. Ela ficou sem graça e manteve o silêncio. De repente o marido chegou. Eu sinceramente fiquei preocupado, porque me parece estar passando por algo que gostaria de compartilhar comigo ou pedir ajuda. Pois bem, criei uma situação para que pudesse tirar ela da sala, porque ela ficava em silêncio e não falava nada ao lado dela. Chamei uma assistente para que ela pudesse ficar em outro ambiente. Mandei o WhatsApp para a minha assistente pedindo para ela descobrir se alguma coisa estava acontecendo. Para encurtar a história, a minha assistente me disse que não conseguia entender absolutamente nada do que a pobre moça dizia. Ela estava mal com a situação e perguntei ao marido, que estava ansioso para visitar o imóvel, se estava tudo bem com a esposa. E aí veio a resolução. A esposa teve um problema nos dentes e fazia apenas alguns dias que teve uma cirurgia que ela fez e afetou completamente a sua comunicação. E eu pensando mal do pobre homem. Cuidado com as histórias mirabolantes que a sua mente pode criar. Pelo menos eu fiz a minha parte para tentar descobrir de forma discreta se ela estava segura. E você, já passou por alguma situação assim? Me conta que eu estou curioso. Nunca passei por uma história assim, mas achei muito engraçado. E temos que valorizar estas pessoas por terem tentado descobrir o que é que a senhora tinha, não é? Achei muito valente, muito corajoso, porque algumas pessoas vêm e não dizem nada. Por isso, uns parabéns para o Diogo Alex Rosa. Ok, agora vamos a outra fofoca que eu não li, tá bem? E ok, é de recortes do cotidiano. Fofoca. Pega a cadeira. No prédio em minha frente, ao meu, tem um casal morando no segundo andar pelo menos 5 anos. Faz uns 2 que a mãe do cara resolveu-se mudar para o mesmo prédio e alugou apartamento no quinto andar. Resultado, todo o dia a véia, que é a velha, fiada. Ok. Todos os dias a senhora, que é a sogra, se enfiava lá no apartamento deles. Começaram as brigas, a esposa queria privacidade e descanso e de alguma forma nunca aconteceu morar perto de um parente. E o marido se dizia sem jeito de confrontar a mamãe. Se espalhando, a treta aumentando e o filhinho da mãe em cima do muro, eis que a semana passada não percebi nadinha. A esposa deu 5 minutos e sentiu o fogo da contenda subida. Compreende ela com o ex do cara, a esposa cantelou, veio para cabelos e botou para fora. Ih, Jesus! Então é assim, eu não sou brasileira para conseguir ler esta história e entendê-la. Mas sei que no final, como toda a gente sabe, viver com uma sogra ao lado é muito complicado. Muito complicado, principalmente se ela estiver sempre a chatear lá em casa. E então, ao que parece, a resolução desta história é que a esposa entrou com um pedido de separação e a sogra e o filho estão sumidos aqui do condomínio. Inclusive o apartamento está fechado e o proprietário que mora no outro prédio está querendo pedir o imóvel. Só conseguiu chegar a 2 conclusões. O cara é um fraco, imbecil. Imagina o que essa mulher não aguentou dessa sogra para surtar assim. Sim, é muito complicado ter uma sogra assim a meter-se na nossa vida, mas esta história é muito confusa ali, mas já sabemos que uma sogra que faça isso
ao seu filho e à sua acompanhante, não, à sua companheira, é muito cruel. Parem de fazer isso é muito terrível. O seu filho tem que seguir a sua vida, não é consigo, é com a sua companheira. E se não se querem meter nisso, têm que se afastar. Então, gostaram do fofocar desta semana? Eu prometo que vou tentar ler melhor para a próxima semana, porque isto foi... É isso, acabou o segundo episódio de fofocar. Espero que tenham gostado. Eu sei, foi complicado, mas não se esqueçam de mandar os seus próprios textos para o meu e-mail que está no website, que vai ficar na descrição. Não se esqueçam de dar um gosto, de subscrever o canal, que isso ajuda muito e é gratuito. E não se esqueçam de ir a ver as minhas outras redes sociais. Um beijinho e fui!